Gostaria de apresentar a vocês, então, o professor José Roberto Goldim, graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Educação e doutor em Medicina pela mesma universidade. Atualmente é o chefe do Serviço de Bioética do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Atuou na criação de inúmeros comitês de ética de instituições hospitalares e de ensino. É professor colaborador da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sendo responsável pelas disciplinas de bioética no programa de pós-graduação em Ciências Médicas, além de atuar como orientador em nível de mestrado e doutorado. É professor adjunto na Escola de Medicina da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, sendo corresponsável pelas disciplinas e atividades de bioética no âmbito da graduação. É professor responsável pela disciplina de Bioética e Gerontologia do Programa de Pós-Graduação em Gerontologia Biomédica da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, onde também é orientador em nível de mestrado e doutorado. Foi professor convidado do Programa de Pós-Graduação em Aconselhamento Genético da Universidade do Porto, em Portugal. Publicou mais de 190 artigos em periódicos científicos, mais de 85 livros ou capítulos de livros no Brasil e no exterior. Coordena o grupo de pesquisa cadastrado junto ao CNPq desde 1998, com uma linha de pesquisa sobre bioética e complexidade. É o pesquisador responsável pelo Laboratório de Pesquisa em Bioética e Ética na Ciência do Centro de Pesquisa Experimental do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Tem atuado como consultor na área de bioética junto à FAPERGS e ao Ministério da Saúde, da Justiça, Ciência e Tecnologia e Educação. Irá receber, em maio próximo, o Prêmio Fritz Jaar pela contribuição do desenvolvimento da bioética na Europa. E gostaria de externar a nossa imensa gratidão de tê-los conosco no nosso seminário. Um bom trabalho. Bom dia. Eu gostaria de agradecer imensamente o convite. Dizer que é um grande prazer e uma grande honra poder participar de um evento, né, de comemoração dos 500 anos da Reforma. E foi um momento de, quando me convidaram para participar, de poder fazer uma reflexão que, para mim, foi extremamente reveladora, em termos da gente poder repensar, e por isso que eu até refiz o título, né, da palestra, porque realmente eu me dei conta de uma coisa, de que a participação do Lutero na invenção daquilo que a gente chama de bioética foi fundamental. E a ideia que eu estava pensando de uma palestra era totalmente diferente do que acabou virando a palestra de hoje, né? Eu pensei inicialmente em fazer toda uma retrospectiva da influência mais teórica, e eu acabei vendo que talvez fosse muito mais útil, pelo menos para mim, né, recapitular um pouco as trajetórias das diferentes pessoas que contribuíram na construção do que é hoje a bioética mundial e ver aonde que estava presente o pensamento do Lutero na obra desses autores, ou na presença, na formação acadêmica, e a gente poder repensar essas questões todas. Então, eu vou fazer, basicamente, um passeio, tá, pela história da bioética, recuperando algumas das contribuições do Lutero, né, nessa questão. Eu sei que eu estou cometendo uma ousadia terrível hoje, né? Falar de Lutero na frente da quantidade de teólogos que eu estou vendo é brincadeira, né? Aí eu me sinto até meio assim, tremendo a perna um pouco, para não dizer muita bobagem. Mas vamos lá. Lutero tem uma contribuição notável, e a gente começa a ver assim, a palestra do Dr. Ricardo foi extremamente provocativa nesse ponto, mas uma coisa que eu acho que a gente tem que repensar sempre quando a gente pensa nesse período dos anos 1500, que é um período impressionante se a gente for pensar de mudança da história da humanidade, né? É onde se alarga a fronteira geográfica de uma forma impressionante, se a gente for pensar. É onde também acontece, paralelamente, uma série de outras criações
para constituir aquilo que a gente vai entender hoje como sendo a nossa característica de humanidade, é um período onde a gente ressignifica sofrimento, por exemplo, com toda a obra do Shakespeare, e principalmente a partir do Lutero a gente ressignifica toda a questão da subjetividade humana. Agora, o professor Ricardo colocou dados que são realmente impressionantes do volume de publicações e da dispersão desse conhecimento nessa época. E tudo isso se deve a quê? A um período muito pouco atrás do período do Lutero, da invenção da imprensa. A difusão do conhecimento naquela época, propiciada pela possibilidade de imprimir livros, né, de conseguir difundir isso para um grande número de pessoas, de tirar de dentro dos mosteiros, que era a possibilidade de acesso ao conhecimento, para eu poder ter na minha casa um exemplar da Bíblia, para eu poder na minha casa ter um exemplar dos livros novos. E vocês veem a velocidade de dispersão e propagação que o conhecimento tinha, é uma coisa que hoje a gente fica espantado. Eu sempre fico pensando em coisas assim, a gente fica pensando, né, a internet com essa difusão que ela faz, mas naquela época a velocidade era tão grande quanto hoje. A gente fala que, né, o e-mail nos possibilita nos comunicar rapidamente com pessoas. Vocês pensam, na época do Darwin, o carteiro ia na casa do Darwin 5 vezes por dia entregar correspondência e recolher correspondência. O Darwin mandava correspondência para um amigo dele na Escócia num dia e 48 horas depois ele já estava recebendo a resposta. É mais rápido que muita gente lê e-mail hoje em dia, se vocês forem pensar. Né? A gente manda um e-mail e não tem 48 horas depois a resposta. Naquela época a carta ia e vinha nesse período. Então isso eu acho que é sempre importante. A gente às vezes não consegue se apropriar da importância dessas questões nas trajetórias. E o Lutero tem uma questão para mim fundamental, né? Eu vou agora cometer algumas apropriações indevidas teológicas, tá? Eu vou destacar 3 questões da obra do Lutero que eu acho que são fundamentais para a bioética. Prometo que é a única citação teológica que eu vou fazer, porque eu acho que é uma imprudência da minha parte, mas tudo bem. Quando ele fala da intimidade do outro e quando ele começa a fazer a grande antecipação de toda a questão da alteridade que vai surgir no final do século XX, essa frase é maravilhosa para destacar isso. Quando ele diz que a fé não é nem uma lei, nem um trabalho, mas é a confiança verdadeira que se incorpora ao Cristo. Essa noção de confiança verdadeira é fundamental para a construção de várias questões da ética. Essa noção de confiança verdadeira vai trabalhar muito pesadamente depois na construção da ética da responsabilidade, assim por diante. E essa questão da intimidade com o outro é fundamental. Uma outra questão fundamental é o reconhecimento da subjetividade humana como tal, de reconhecer a existência dessa pessoa interior. E eu não tenho dúvida nenhuma, né, que se a gente consegue fazer uma leitura mais atenta, a noção de subjetividade humana começa realmente com a obra do Lutero. O Lutero inventa essa nova perspectiva de entender o que é que nos representa como pessoas e que claramente ele ressignifica, a partir da subjetividade, a própria noção de pessoa. E vocês veem que aqui tem um contraponto extremamente importante. Logo depois, eu já explico por que eu vou citar Inácio de Loyola, né? Surge os exercícios espirituais publicados pelo Inácio de Loyola, contrapondo o pensamento luterano, e os dois divergem numa questão que o professor Ricardo colocou anteriormente, que é a questão de que o Lutero ele revisita, né, o conhecimento, naquela hora que ele fala de que, inclusive, ele passa as portas do paraíso, né, nessa situação de revisitar, enquanto que o Inácio de Loyola diz que não, que isso é um novo que se apresenta. E essa distinção entre o novo e o revisitar é muito interessante para a construção luterana da noção de subjetividade, que acaba sendo a que mais se propaga realmente. Uma outra questão fundamental foi
uma outra contribuição muito inovadora do pensamento luterano, que foi a noção de interdependência. Até hoje, interdependência é uma noção difícil de ser entendida. Quando ele falava em livre-arbítrio, ele não dizia que nós tínhamos uma liberdade plena, e a isso é que se contrapôs o pensamento de Erasmo de Roterdã, né, quando dizia que nós tínhamos total liberdade em termos de possibilidades, e o Lutero já colocava sempre essa noção de que existe sempre alguma contrição externa que pode me impedir desse livre-arbítrio pleno, e que isso não é ruim, que isso é bom para dar um entendimento dessa noção de que todos dependemos de todos, que a gente não tem essa possibilidade, né, de uma independência plena. E a partir desses três conceitos, da intimidade, da subjetividade e da interdependência, é que Lutero consegue formar uma matriz de conhecimento que vai impregnar toda a obra da bioética contemporânea. Se vocês quisessem fazer um resumo da bioética contemporânea, ele está aqui nesse slide. Que a gente consegue pensar, claro que de uma maneira contemporânea, mas essas mesmas questões são as questões que estão sendo objeto da atenção atual. Vamos construir alguma coisa rapidamente só para ver a história da bioética. A bioética se constrói como uma nova entidade, vamos chamar assim, a partir de cinco, né, perspectivas que foram criadas de forma independente. Isso é muito interessante. Em 1926, um alemão chamado Fritz Jahr cria a palavra bioética, que até o que se sabe hoje, a primeira citação foi em 1926, depois eu vou falar nisso. Em 1969, é criado o Hastings Center, em Nova York, que não usa a palavra bioética, mas fala em ética da vida. Em 1970, o professor Potter, na Universidade de Wisconsin, usa a palavra bioética e fala em bioética em todos a sua ampla possibilidade de atuação. Um teólogo metodista chamado Paul Ramsey traz uma mensagem muito inovadora para a área da saúde, e ele também é uma pessoa que tem uma importância vital na construção da bioética. E, finalmente, em 1971, o que é hoje conhecido como Instituto Kennedy, que foi na época constituído como Instituto de Bioética da Universidade de Georgetown, cria também de forma independente essa noção. Ou seja, se a gente for pensar naquilo que a gente chama hoje em dia de bioética, tem essas 5 formas de origem que a gente pode identificar, e o que eu vou fazer vai ser visitar cada uma delas para a gente poder ver a presença do pensamento luterano em cada uma delas. Quando a gente faz essa junção do Lutero com a bioética, a gente começa, por exemplo, eu tenho que começar obrigatoriamente com o Fritz Jahr. O Fritz Jahr era um pastor, ele tinha formação de pastor luterano, ele era um professor de história e de filosofia, foi professor de pré-escola, de escola primária, de escola secundária. Ele acabou a vida dele como um professor de música, ele ensinava violoncelo. E ele teve, em função dessa orientação religiosa luterana, essa é a única foto confirmada que se tem dele. Né? Ele é o noivo, ele está aqui. Tá? Tem umas outras fotos do Fritz Jahr que progressivamente está se colocando em dúvida se realmente não é um homônimo, né? E as fotos que foram recuperadas, o pessoal na Universidade de Halle, lá do norte da Alemanha, que está fazendo uma pesquisa muito intensiva agora sobre Fritz Jahr, está buscando essas informações, e essa é a foto que a gente pode, né, pelo menos ver ele como pessoa naquela época. O que ele propôs? O que é o novo que ele trouxe? Ele, em 1926, usa pela primeira vez essa palavra bioética no sentido de que seriam os nossos deveres como seres humanos para com os animais e as plantas. Ele resgata uma possibilidade de que a questão ética pode ser ampliada para além do humano, de que nós também temos deveres para com os demais seres
né, que conosco coabitam a Terra, e ele fala numa série de textos que ele publicou nessa questão dos animais e das plantas, e ele acaba consubstanciando isso num imperativo bioético, né, que é quando ele diz que nós todos devemos levar os animais e as plantas como objetos de nossa consideração. Esse autor ficou totalmente desconhecido desde a década de 1920 até o ano de 2004, mais ou menos, quando o professor Rolf Lothar, da Universidade de Berlim, achou casualmente esse artigo que foi publicado em 1927, e ele já usa no título a palavra bioética nesse artigo, né? Que era um artigo que dizia de um panorama sobre os nossos deveres éticos para com os animais e as plantas. É um texto muito pequeno, um texto publicado na revista Cosmos, que foi aquela revista criada pelo Alexander von Humboldt no século XIX, uma revista científica, e aonde ele abre o número, a publicação daquele mês, com esse texto extremamente provocativo, um texto onde ele faz, em 2 páginas e meia de texto que ele escreve, ele consegue usar 17 autores diferentes, ele usa desde referenciais da poesia, da música, até referenciais mais espirituais, teológicos. Ele faz uma grande referência a São Paulo, né, nesse texto dele, e ele é um texto impecável em termos de concisão. Posteriormente, à medida que essa descoberta do professor Rolf Lothar foi tornada mais pública pela professora Eve-Marie Engel, de Tübingen, e aqui em Porto Alegre, quando ela nos permitiu divulgar isso, né? E na página de bioética que o nosso grupo mantém, foi a primeira divulgação internacional de grande circulação que possibilitou que outros pesquisadores do mundo inteiro tivessem acesso a esse texto de 1927. Posteriormente, um grupo liderado pelo professor Hans Martin Sass, que ele estava nessa época lá em Georgetown, e também pelo grupo da Croácia, do professor Amir Muzur, eles constituíram um grupo de pesquisa do qual eu faço parte, que tem resgatado essas publicações do Fritz Jaar, e a gente tem feito publicações, vai sair um livro agora, que vai ser uma experiência muito interessante, que vai ser um livro impresso em 18 idiomas, né? E que nós vamos fazer o texto esse primeiro texto que está aqui, que é o texto de 26, publicado nos 18 idiomas, e com uma resenha pequena de cada um de nós sobre o impacto na bioética do seu respectivo país sobre esse tema. Ele tem um texto sensacional, que foi dos grandes textos que eu li até hoje, quando ele faz um texto publicado em 1934 sobre o Quinto Mandamento. É um dos grandes textos que eu já li sobre a interpretação adequada sobre o que é a questão do não matarás, de uma atualidade gigantesca para a discussão sobre eutanásia, suicídio e assim por diante. É um texto também muito conciso, ele tinha esse poder de concisão que vale a pena fazer essa reflexão, e ele é um autor muito interessante. Eu acho que o Fritz Jaar é um grande resgate que a gente fez, e a gente conseguiu projetar historicamente a bioética dos Estados Unidos na década de 70 para a Alemanha na década de 20. E esse resgate da raiz europeia e da raiz, consequentemente, luterana da bioética, é que está permitindo a gente ressignificar, inclusive, a raiz americana, como eu vou mostrar para vocês agora. Mas esse aqui, para mim, é um marco, né, de que a gente está repensando, infelizmente, essa informação, apesar da gente já ter grande divulgação dela, ainda a maioria das pessoas que falam em história da bioética literalmente desconhecem ou não valorizam a importância do trabalho do Fritz Jaar.
Mas eu não posso falar no Fritz Jaar sem falar num outro alemão, que é o Albert Schweitzer. O Albert Schweitzer é um outro personagem que a história, às vezes, infelizmente, esquece. E ele começou como filósofo, teólogo, músico exemplar, um médico e um pastor, né? Essa foto eu acho que diz muito do pensamento dele. Ele, né, na África, lá no hospital que ele fundou, vestido de médico, né, mas de gravata borboleta, junto a este pelicano, é muito interessante, né? A trajetória dessa pessoa é uma coisa fantástica, né? Ele, quando era professor em Estrasburgo, foi falar com o reitor dele dizendo que ele, como teólogo, não estava conseguindo ter ações que representassem realmente obras de amor. E aí entra bem o pensamento que foi apresentado antes. E o que ele diz? Vou ser médico. Aí pergunta para o reitor se ele podia voltar a ser estudante de medicina. E o reitor da Universidade de Estrasburgo disse para ele que não. É incompatível um professor titular de teologia ser também aluno da medicina. E ele disse, muito obrigado, sou aluno e não mais professor. Né? Abandona a carreira dele e ele continua ganhando dinheiro para montar esse hospital lá no Gabão, fazendo concertos, que ele era um exímio, né, intérprete do Bach em órgão. Aí ele casa com uma mulher exemplar, que foi a esposa dele, que era uma enfermeira, e eles vão para a África, e vocês veem uma pessoa que consegue ganhar o Prêmio Goethe de Literatura, o Prêmio Nobel da Paz em 52, e a Medalha Paracelso, que é o prêmio mais elevado da Associação Mundial de Medicina, está de bom tamanho, né? Já consegue dar uma boa ideia do que é essa importância da obra dele. E vocês veem, ele coloca frases, por exemplo, que ele dizia, em tudo você reconhece a si mesmo. Ele cria essa noção da reverência à vida em 1923, antes do pensamento, né, do Fritz Jaar. Ele coloca essa noção do ímpeto para a vida, ele fala em ética da responsabilidade, e vocês veem que tem uma série de coisas que ele traz. Ele não usou a palavra bioética, mas a bioética estava já impregnada no pensamento dele ao longo, principalmente das ações que ele desenvolveu na vida dele. Eu acho que o Albert Schweitzer mereceria, né, eu tenho batalhado bastante por isso, da gente um dia fazer um seminário sobre a obra dele, para mostrar essa diversidade das questões que ele apresentou em termos de medicina, em termos de filosofia, em termos da música, né, para a gente poder fazer talvez um resgate de uma pessoa tão importante quanto ele. Eu não tenho dúvida nenhuma que muito do que a gente tem hoje da bioética aplicada à área da saúde tem impregnado o pensamento dele. Se a gente for fazer a ligação do Lutero com o Potter, que foi quem criou a bioética norte-americana nos anos 70, ela também não é evidenciada na maior parte dos livros de bioética, mas vocês vão ver que ela tem claramente essa impregnação. O professor Potter era um químico, ele trabalhava no desenvolvimento de drogas para câncer, e por isso que ele é citado erradamente nos livros de história da bioética, quando dizem que ele era um oncologista. Ele não era médico, nem trabalhava diretamente na área de oncologia, mas ele trabalhava com moléculas para drogas de câncer. Ele é da Universidade de Wisconsin, que vocês vão ver porque eu estou dando esse destaque, porque tem toda uma corrente dentro da Universidade de Wisconsin que vai ser importante. E ele estava muito preocupado, já na década de 50 e 60, com a questão humana de sobrevivência. De o que esse impacto das novas tecnologias, o que era o impacto dessa visão triunfalista do progresso a qualquer custo, podia ter impacto na própria sobrevivência da humanidade. E ele começa a produzir algumas coisas críticas na década de 60, e no ano de 1970, ele publica esse artigo chamado Bioética, a Ciência da Sobrevivência, que é o capítulo 1 do livro que ele publica em 71, que é o Bioética, uma ponte para o futuro.
que não tem absolutamente nada a ver, vamos abrir um parênteses, com o projeto do governo atual, que também se chama Ponte para o Futuro. Não, é uma apropriação indevida dessa formação aqui. Ele depois publica um outro livro, que ele mesmo depois fica preocupado com a denominação que ele utilizou, de bioética global, que entenderam que ele estava querendo dizer no sentido de globalização, e ele estava querendo dizer no sentido de abrangência. E ele publica mais algumas coisas, ele começa a falar em bioética profunda. No fim da vida dele, ele tem uma vida muito amargurada, no fim, por não ter tido reconhecimento maior sobre a obra, mas ele é normalmente citado nos livros apenas como a pessoa que criou a palavra bioética em 1970. Para vocês verem a influência do pensamento religioso, ele termina o livro dele, o Bioética, uma ponte para o futuro, com um credo bioético, uma oração, claramente uma oração religiosa, né? E ele termina no fim da vida dele trabalhando muito com o conceito de humildade e de responsabilidade. E ele resgata claramente essa perspectiva. O Fritz Jaar ele participava, como orientação religiosa, da congregação unitariana lá de Madison, nos Estados Unidos, né? Toda a vertente unitariana que tem é muito forte naquela região dos Estados Unidos. Mas não dá para falar do Potter sem pensar em outros autores que foram fundamentais para o pensamento do Potter. Essa genealogia aqui pode parecer um pouco estranha, mas ela é fundamental e eu já explico para vocês. O Ralph Waldo Emerson, que foi um poeta, um filósofo e também foi pastor, ele teve uma epifania quando ele visitou em Paris o Jardim des Plantes e começa a olhar aquela diversidade de vegetação que lá estava, até hoje, né? Felizmente ainda se encontra lá disponível para visitação. E ele começa a dizer, vemos no mundo pedaço a pedaço, como o sol, a lua, o animal, a árvore, mas o todo, do qual essas são as partes que brilham, é a alma. E aqui ele sai dessa visão, ele também era unitariano, e ele cria uma nova vertente filosófica, espiritual, chamado transcendentalismo, né? Ele foi aluno ele foi chamado na Harvard para dar um discurso de abertura do semestre letivo da Divinity School, e ele chega e critica, assim, barbaramente a visão teológica que eles estavam utilizando pela falta de compreensão do que é essa questão mais de uma percepção global da natureza, uma percepção aonde o ser humano não é o senhor da natureza, mas alguém que se integra no todo da criação do mundo. E a partir dali ele nunca mais foi convidado, obviamente, para esse tipo de palestras, né? E aí então ele começa a ver a necessidade de criar uma corrente própria, e aí que surge essa visão transcendentalista. Mas por que eu estou falando nele? Porque o Emerson era uma pessoa que tinha dinheiro, era, né, uma pessoa que tinha recursos, e ele empresta um pedaço de um terreno dele para o Thoreau. Thoreau que vai e cria aquele texto exemplar chamado Walden, né, que é a vida na floresta, e aonde ele segue essa orientação religiosa do transcendentalismo, ele constrói uma casa para ele com madeira que ele mesmo derrubou as árvores, desdobrou as madeiras, construiu os móveis, fez as janelas, porque ele diz que a gente tinha que viver num lugar onde a gente tinha tudo construído pelas próprias mãos. Eu sempre tinha a fantasia de que isso era no meio de uma floresta, afastado de tudo. Isso era mais ou menos o fundo do quintal da casa do Emerson. Tá? Ficava a 150 metros da casa do Emerson, cercado por um pequeno bosque na beira de uma lagoa pequena, né, que a gente acaba vendo. Mas olhem só essa frase quando ele diz: ser um filósofo não é meramente ter pensamentos sutis, nem fundar uma escola, mas é amar a sabedoria de viver de acordo com seus ditames. Uma vida de simplicidade, independência, magnanimidade e confiança. É resolver alguns dos problemas da vida, não apenas teoricamente, mas de forma prática.
E aqui está surgindo o quê? A possibilidade da ética prática. A possibilidade de uma ética que se aplica não mais a questões meramente abstratas, mas a questões do cotidiano da vida das pessoas. O pensamento do Thoreau foi uma coisa muito, importante naquela época, que acaba fazendo uma radical opção do John Muir. O John Muir foi aluno também em Wisconsin, em Madison. Ele estava fazendo uma formação para ser filósofo, e ele começa, num passeio que ele faz na floresta, a ter também uma espécie de epifania de se descobrir como parte de um todo. Voltando atrás, só uma coisa. O Albert Schweitzer descobre a noção de reverência à vida andando numa canoa no meio da África, quando ele se vê cercado de hipopótamos. E ele nunca tinha visto um animal tão grande na vida, E aí eu não sei se por medo, e aí assim é uma questão de fé, eu acho, para a sobrevivência naquele ambiente tão hostil como ele estava. A partir dali, no livro, na biografia dele, ele fala muito nesse episódio da imersão dele na floresta, assim como John Muir também. E o John Muir acaba fazendo coisas impressionantes. Ele estava na Califórnia e dizem para ele que na Flórida tinha florestas muito diferentes que surgiam da água, e ele disse, isso é uma coisa que eu quero conhecer. E aí ele vai a pé da Califórnia até a Flórida para conhecer isso. Depois que conhece, volta novamente a pé. Aí ele tem toda uma época que ele monta a casa, tem filhos e tal. E aí ele diz, ele estava falando da casa dele. Esse é um bom lugar para servir de abrigo durante uma tempestade, para escrever, para criar os filhos, mas não é o meu lar. Lá em cima, na Serra Nevada, é o meu lar. Era onde ele se sentia como parte desse todo da natureza. E uma vez perguntaram para ele se não era muito perigoso ir lá em cima, porque lá tinham ursos, outros animais, tinham tempestades muito violentas, grandes incêndios de floresta que são comuns naquela região. E ele disse, não existe local mais perigoso do que a própria casa das pessoas, porque é lá que a maioria das pessoas morrem. É genial essa frase. E se vocês veem, é muito legal de vocês verem assim, se a gente fala em abuso sexual de crianças, essa frase é de uma atualidade absurda, se a gente for pensar. E ele também era um transcendentalista, seguindo aquela vertente do Emerson. E esse personagem aqui, que era professor também em Wisconsin, que era engenheiro florestal, que revisita toda a obra do John Muir com a questão da criação dos parques florestais americanos, o John Muir dizia que as pessoas das gerações futuras têm o direito de ter acesso àquela natureza intocada como nós estamos tendo. E se hoje a gente consegue visitar a floresta de sequoias na Califórnia, ficar maravilhado com aquelas árvores gigantes, a gente deve a esses homens que naquela época tiveram uma visão de proteção da natureza como tiveram. O Aldo Leopold era um engenheiro florestal, ele trabalhava em manejo de florestas e de animais, e ele morreu ajudando um vizinho num incêndio, que uma árvore caiu sobre ele e acabou matando, e a esposa dele, em 1948, publica um livro com a coletânea dos textos que ele escrevia no alpendre da casa. Eles tinham uma casa na frente de um laguinho, e ele ficava ali, os pássaros vinham, ele desenhava, ele anotava a mudança das estações e a cor das plantas e assim por diante. E ela também encontrou um pequeno texto que tinha sido escrito em 1936, quando ele falava em ética da terra, aonde ele dá exatamente a conotação do que é a bioética ambiental que a gente entende hoje, e já está lá, é um texto pequeno também, extremamente lúcido, é um rascunho, porque ele não tem citação, não tem nada demais, vocês veem que é um texto assim, que foi simplesmente jogado no papel, e graças à publicação desse almanaque, que o objetivo era divulgar essas curiosidades de animais e de plantas daquela região, ele foi colocado como um pequeno texto anexado no final, que a gente teve acesso a isso,
E essa obra do Leopold é que serviu para toda a obra do Potter do ponto de vista de entender bioética nessa perspectiva de sobrevivência. O Potter fala no livro dele o tempo inteiro na obra do Leopold, e inclusive no livro que ele publica, esse de Bioética Global em 88, o subtítulo é O Legado de Aldo Leopold. Ele resgata essa contribuição que o Aldo Leopold deu. E vocês veem que essa questão é fundamental para a gente poder entender a obra que o Potter faz. O Paul Ramsay, né, tem toda essa visão metodista, né, e o John Wesley teve a grande percepção também lendo, né, aquele prefácio para a carta de São Paulo aos Romanos. E o Paul Ramsay tem numa contribuição notável que ele deu, ele era professor em Princeton, e ele foi professor visitante lá no Instituto Kennedy, quando ele começou a discutir, em 1970, a influência da genética nas questões da vida humana. Ele publica um livro fundamental chamado O Paciente como Pessoa, onde ele diz que o paciente não é só um ser doente, ele não é só uma pessoa, ele não é só um indivíduo doente, mas ele é uma pessoa doente. E aonde a gente resgata, então, todas as características do que é ser uma pessoa e assim por diante. Essa compreensão que ele deu é que muda a compreensão radicalmente do que é a relação médico-paciente nos anos 1970. Essa compreensão de que o médico tem que tomar decisões como um profissional, mas que o médico também é uma pessoa, que também tem seus valores, que também tem sua sensibilidade, é fundamental. Ele faz uma grande discussão que já estava sendo realizada na Igreja Católica desde o Papa Pio XII, que era a questão do que são medidas ordinárias e extraordinárias de tratamento, e o que é a questão moral associada à questão da eutanásia e da futilidade terapêutica, né? Até que ponto parar um tratamento que é considerado fútil é considerado, como era considerado no passado, uma forma de eutanásia passiva, e de que a gente consegue, aliás, reconsiderar isso de uma forma moralmente adequada, de tratar de forma adequada, e isso não caracteriza, por um lado, abandono terapêutico, nem, por outro lado, a intenção de matar alguém. Mas isso é uma medida que a gente pode discutir, e aqui se começa a discutir também o quê? A questão da adequação de cuidados paliativos. Essa discussão que o Paul Ramsay é uma pessoa que, infelizmente, ele morreu muito cedo, ele morreu em 88, ele não pôde pegar a parte da bioética mais abrangente no sentido de difusão, mas o pensamento dele é fundamental nessa questão de várias frentes que a gente pode discutir, e a gente, lendo os textos dele, são de uma atualidade gigantesca, se a gente for olhar. Se a gente pensa no Lutero a partir da constituição do Hastings Center, a gente pode pegar, aqui começa a entrar a figura do Inácio de Loyola. A gente vai ter que pensar em 3 grandes personagens da criação do Hastings Center: o Daniel Callahan, o Willard Galen e o Robert Witt. O Willard Galen era um médico psiquiatra, ele não morreu, ele está aposentado, mas eu fiz questão de revisar, ele está vivo ainda. Era um psicanalista, e que ele era professor da Universidade de Colômbia, ele se aposentou já faz tempo, e ele era também professor de um seminário, né, de professor na área de teologia, e ele foi presidente do Conselho de Direitos Humanos da Associação Médica Americana. E essa frase que ele disse, eu não apenas penso que devemos interferir na mãe natureza, eu penso que a mãe espera isso de nós, é a frase que abre aquele filme Gattaca, não sei se vocês viram, que é um filme fundamental para a gente entender essas discussões éticas na área de genética. E o filme começa com essa frase do Willard Galen. Ele, junto
com um colega dele, que eu já falo a respeito dele depois, criam o Rastin Center, e hoje em dia eles usam a palavra bioética, aqui embaixo, quando eles dizem que eles são uma instituição de pesquisa dedicada à bioética e ao interesse público. Mas na criação do Rastin Center, em 69, eles não usavam a palavra bioética, e o que eles usavam era de que era uma discussão entre ética e sociedade. O Callahan, que é um filósofo, professor da Harvard, que ele foi durante muito tempo editor de uma revista católica chamada Commonwealth, os dois tinham uma orientação jesuíta muito forte, são leigos, mas de orientação jesuíta, trabalhou muito com essa perspectiva da bioética e políticas de saúde, dos custos do sistema de saúde. Mais tardiamente, ele começou a trabalhar com a questão de aborto e de final de vida, na perspectiva mais católica de abordagem dessa questão. E na casa do Callahan é que eles, numa sala da casa do Callahan, é que foi sediada a primeira estrutura do Rastin Center. E a primeira pessoa contratada para trabalhar no Rastin Center foi o professor Robert Witt. O professor Robert Witt é fundamental na criação da bioética brasileira, porque o Robert Witt teve em Porto Alegre, tanto na URGS quanto na PUC, em 1990. O Witt deu um curso de bioética na URGS e deu um curso também na PUC, de 60 horas aula, impressionante, porque a cultura que o Witt tem é impressionante. Ele é um farmacêutico, mas que também fez a formação de graduação e se doutorou em ciências da religião. E ele tem toda uma trajetória, ele trabalhou muito pesadamente na área de ética médica. Ele foi presidente de uma comissão do governo americano de bioética e medicina no período de 81 a 82. Para quem conhece um pouco da bioética, reconhece que esse caso da Karen Ann Quinlan, em 75, foi um caso paradigmático para a discussão de limites de tratamento, e ele foi chamado pelo juiz do caso para ser o consultor de ética nesse caso. Ele que fazia o assessoramento do juiz nessa discussão de se poderiam desligar ou não os equipamentos. O Witt tem uma trajetória muito grande na área de morte e morrer. Quando ele teve a última vez em Porto Alegre, em 2001, estava no auge da discussão de um trabalho que ele tinha publicado a respeito de que os pacientes que estavam em estado vegetativo permanente não deveriam mais receber acréscimos terapêuticos, e aí ele foi rotulado erradamente por várias pessoas como sendo defensor de eutanásia em pacientes neurológicos, e é um total equívoco do que ele queria dizer. E ele tem trabalhado hoje, ele se dedicou muito nessa questão de envelhecimento humano e final de vida atualmente. Ele está aposentado e ele trabalha hoje como consultor para uma série de pequenos lares geriátricos, né? E ele está com uma vertente muito religiosa atualmente também, que ele está trabalhando na atualidade. Se a gente for pegar o Instituto Kennedy, da Universidade de Georgetown, a influência do Lutero passa novamente pela visão do Inácio de Loyola. Por quê? A Universidade de Georgetown é uma universidade jesuíta, e quando chegou em Washington o professor André Elegers, ele foi convidado pela família Kennedy para um jantar que vai resultar na criação do Instituto Kennedy. E a gente pode destacar, então, a figura do Sargent Shriver, do Pellegrino e do Warren Hike, como figuras fundamentais na criação da bioética na perspectiva do Instituto Kennedy. O André Elegers era um médico, ele era ginecologista e obstetra. Tem até uma citação que é totalmente equivocada, né? Em vários livros de bioética dizem que ele era médico do Papa. Ele não era médico do Papa, né? Ele era um ginecologista, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Ele foi consultor do Papa, né? Mas não é que ele tenha sido médico do Papa, que isso aí pode, né? Não tem nada a ver essa história. E ele
porque ele atuou no Vaticano, no ano de 65, numa comissão que foi chamada pelo Papa para discutir o conteúdo da encíclica Humani Vitae, que foi publicada em 68. Ele era holandês, ele foi para os Estados Unidos para trabalhar na Universidade Johns Hopkins, onde ele não conseguiu se adequar ao sistema da Johns Hopkins, que realmente é uma universidade que tem uma batida um pouco diferente. E ele tinha, isso é outra coisa que está errada nos livros, que dizem que ele era um jesuíta. Ele não era jesuíta, ele tinha estudado em colégios jesuítas, né? Mas ele era um leigo. E ele vai para a Universidade de Georgetown como professor de medicina na área de ginecologia e obstetrícia. A família Kennedy, que era uma família católica, que já tinha feito o primeiro presidente católico norte-americano, ao saber que ele estava em Washington, a mãe dos Kennedys, a Rose Kennedy, convida ele para um jantar e pergunta para ele o que é uma área de interesse dele que ele gostaria de pesquisar. E ele diz que, sem dúvida nenhuma, seria a influência, nós estamos pensando em 1970, da introdução da pílula anticoncepcional no comportamento sexual, principalmente de adolescentes, e a questão de que se essa precocidade não teria como consequência, por falha do uso da pílula e de adesão à própria pílula, a questão de aumento de gestações e, consequentemente, de aborto mais precoce em meninas adolescentes. E a mãe dos Kennedy diz, mas esse tema é maravilhoso, por que o senhor não pesquisa? E ele diz, porque eu não tenho dinheiro. Não, ninguém dá dinheiro para esse tipo de pesquisa. Aí que entra essa figura aqui. O Robert Sargent Shriver Jr. era casado com a filha com a irmã do presidente Kennedy, com a Eleanor Kennedy, e era o presidente da Fundação Kennedy de Filantropia. Nesse jantar, a Rose Kennedy pergunta para ele, diz assim, por que nós não damos dinheiro, então, para ele criar essas pesquisas? Ele disse, então ele vai ter que fazer um projeto, vai ter que mandar, o conselho de curadores vai ter que avaliar e nós vamos ter que ver quanto dinheiro a gente vai poder dar para o projeto. Ela disse, eu não quero essa burocracia, eu quero assim, hoje, quanto que nós podemos dar para ele aqui e agora? Ele disse, nós não podemos dar muito dinheiro, né? Ela diz, preenche o cheque no limite da tua possibilidade de ordenação de despesas, sem passar pelo conselho de curadores. E se vocês olharem, era uma quantia razoável, né? Que o Sargent Shriver faz com que o Ehlers vai para um jantar e saia do jantar com um cheque de $1.350.000 no bolso. No dia seguinte, ele vai ao reitor da Universidade Georgetown e diz, olha, está aqui o cheque, vamos criar, então, um instituto. E aí eles criam o Instituto Kennedy, e esse instituto teve o nome inicial dele, tinha a palavra bioética, depois foi retirada por uma série de problemas que eles tiveram, e quem criou a palavra bioética foi o Sargent Shriver, não foi o Ehlers. Isso está no diário, ele tinha um diário que, quando morreu, foi publicado, que ele diz, no meio do jantar, eu pensei em juntar a coisa da biologia e da medicina com a ética, e pensei na palavra bioética como uma bela mensagem de marketing associada. E foi isso só. E vocês veem que isso foi simultaneamente ao Potter, lá em Wisconsin, de forma totalmente independente. Aí tem um episódio lamentável, que acabam publicando na mesma revista 2 textos do Potter dizendo que criou a palavra bioética e o reitor da Georgetown dizendo que eles tinham criado a palavra bioética. E isso é que fez com que a Universidade de Georgetown tirasse o nome posteriormente, e aí ele fica só Instituto Kennedy de Ética. Eles eram, obviamente, todos, né, muito católicos, a família toda Kennedy, ele também era, e eles constituem um primeiro grupo muito voltado para a visão católica. O professor Warren Reich é uma pessoa notável, ele é um professor de teologia moral, e ele ajudou a criar o Centro Kennedy de Reprodução e Desenvolvimento. Esse aqui é o nome original do Instituto Kennedy, né? O Joseph Rose Kennedy, para o estudo da reprodução humana e bioética,
que no ano seguinte, com a repercussão daquela publicação, é simplificado para o Instituto Kennedy de Ética. Ele depois discorda da orientação, eu já explico isso para vocês um pouco mais tarde, e acaba criando em 91 um centro de bioética clínica, e aonde ele depois cria um centro para o estudo da cultura do cuidado. A grande contribuição do professor Warren Reich foi, em 1978, ter proposto a criação da Enciclopédia de Bioética. É impressionante vocês pensarem que naquele ano de 78, quando a bioética estava muito no início, ele manda uma carta para 280 especialistas do mundo, de todas as áreas, e pede para que eles façam, sobre o tema que eles quiserem, um pequeno texto sobre questões éticas e morais associadas àquele tema. E é muito interessante, eu tenho, felizmente, essa primeira edição, que tem alguns temas que são abordados por diferentes autores, e ele manteve os diferentes textos mostrando a diversidade de olhares para a mesma questão. Hoje em dia, a enciclopédia já está com... A enciclopédia foi... A marca da Enciclopédia de Bioética foi vendida para uma grande editora internacional e já não está mais com essa mesma perspectiva, apesar de ser eles mantêm... Alguns textos foram mantidos da edição original ainda. Mas o professor Warren Reich é uma pessoa que a gente tem que sempre relembrar pela importância da contribuição dele lá no início. E o professor Pellegrino é uma das grandes figuras da história da medicina do século XX. Ele era oncologista e ele teve sempre ele era um católico praticante e ele tinha toda essa visão muito ampla da interação dessas questões da religião, da importância dos aspectos espirituais na prática da medicina. E ele trabalhou muito junto com as igrejas presbiterianas e metodistas nos Estados Unidos na década de 60. Em 70, ele cria a Sociedade de Saúde e Valores Humanos. Ele estava na criação do Instituto Kennedy, e aí acontece uma coisa interessante. Na Constituição do Kennedy, a Universidade de Georgetown, apesar de jesuíta, o reitor tinha uma visão muito ampla. E no grupo inicial, que era o grupo de 5 pessoas que coordenaram a implantação do Instituto Kennedy, ele convidou o arcebispo da Bélgica, que era uma figura proeminente na época em termos de questões de saúde, ele convidou 3 cientistas e o Paul Ramsay. O único teólogo era um teólogo metodista numa universidade jesuíta. E o que o Ramsay fez? Ele começou a discutir que eles tinham que trazer outras pessoas. E se vocês forem pegar, eu não vou falar nesses autores todos, mas o Beecham, o Childress, todos esses autores vinham da área de ciências da religião. Todos eles de formação presbiteriana, metodista, ou de algumas outras denominações que eu desconheço, né? Até como é que a gente poderia traduzir isso em português, de origem luterana também, aquela fragmentação toda das igrejas luteranas norte-americanas. E o Pellegrino começa a discutir que o Instituto Kennedy começa a ter uma orientação muito luterana para o gosto dele, e que começa a abandonar a questão de uma visão mais teológica católica. E vai reclamar para o reitor da universidade. E o reitor da universidade disse para ele: olha, o Instituto Kennedy tem essa cara. O que tu quer? Não, eu queria ter um lugar que a gente pudesse ter uma reflexão mais de visão católica. Ele disse assim: muito bem, cria uma outra instituição aqui dentro. E aí ele acaba criando o Centro de Bioética, de clínica, né, de bioética clínica dentro da Universidade Georgetown, e que acaba sendo assim um marco na história de como é que a gente transpõe a bioética para dentro dos hospitais. Aquilo que a gente faz hoje, né, nos nossos hospitais, de ter consultorias de bioética clínica, começa com o pensamento do Pellegrino, e o Pellegrino tinha uma vertente muito clara de pensamento, que era a ética das virtudes. Ele tem um texto
muito, muito bonito de ler, que é As Virtudes na Prática Médica, que ele publicou em 93. Ele morreu agora, em 2013, uma semana depois de ter dado um curso inteiro de bioética ainda lá no Instituto Kennedy, que uma aluna minha teve o prazer de poder estar lá ainda e ter tido aula com ele. O Instituto Kennedy é muito interessante, a Georgetown também, que depois de já ter criado o Centro de Bioética Clínica, algumas pessoas que eram também, esses eram jesuítas mesmo, que trabalhavam no centro, lá no Instituto Kennedy, também foram reclamar para o reitor, os coitados dos reitores ouvem essas reclamações todo o tempo, de que estavam tendo uma vertente muito luterana e pouco católica. O reitor da mesma disse para eles, olha, criem uma outra estrutura. E aí eles criam dentro da Georgetown o Centro Woodstock, que tem uma vertente católica para as questões, principalmente de ética mais voltada para a saúde pública. Mas essa perspectiva do Instituto Kennedy é fundamental, e vocês veem assim, ó, a partir dessa matriz luterana inicial, a gente começa a poder montar essa genealogia aqui. A gente começa a ver que as pessoas, tipo Potter, tipo Fritz Jahr, a estrutura do Hastings Center, a estrutura do Instituto Kennedy e o Paul Ramsey, independente no início, mas que se associa ao Kennedy, né? E morre precocemente, acaba não tendo o devido valor, é essa matriz que a gente vai conseguir pensar. Eu só incluí um autor que eu não citei antes aqui, porque realmente é uma outra coisa, mas vale a pena pensar. O pensamento do Humboldt, lá no início do século XIX, vai permear toda a obra do Fritz Jahr e toda a obra que deu origem ao Potter também. E essa perspectiva humboldtiana, né, aqui eu estou falando do Alexander Humboldt, não do William, né, não da universidade, mas o naturalista, é que permite dar uma série de questões e que ele se apropria, não sei se direto ou indiretamente, de muitas coisas do Lutero, principalmente na perspectiva aquela que eu falei no início, da interdependência. Quando ele fala da natureza, ele está falando claramente nessa perspectiva que o Lutero falava também da interdependência. E vocês veem, se a gente volta então lá para o início da nossa fala, né, a respeito dessa influência do Lutero e a invenção da bioética, a gente pode pensar o quê? Trazer a intimidade do outro, a subjetividade humana e a interdependência é trazer essa bioética que se insere na vida e no viver das pessoas. Ou seja, é indissociável, se a gente for pegar a história, a criação, o pensamento que amalgamado criou essa possibilidade de compreensão do que é a bioética nos dias de hoje, dissociar dessa influência luterana de base para a orientação daquilo que a gente pratica hoje. Muito obrigado. Legal, encerrada então a palestra do médico Dr. José Roberto Godin, do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, sobre o tema Lutero e sua influência na bioética. Mais uma vez eu gostaria de agradecer imensamente a presença do professor Godin no nosso seminário, e neste momento ainda temos alguns minutos para interação. Então, portanto, se alguém quiser se manifestar, fazer alguma pergunta, alguma ponderação. Agora são 12h04 aqui no campus da UBRA em Canoas. Estamos transmitindo o seminário 500 anos. Seminário Internacional Reforma 500 anos, Educação, Ciência e Cultura. A palavra está aberta para manifestações dos participantes. Nesse momento pós-palestra Dr. Godin, do Dr. Godin. Apreciei muitíssimo a sua palestra e o senhor também vai fazer a gente pensar e refletir muito, como esses eventos sempre têm essa característica, né? Enquanto o senhor falava e citava tantos autores, eu me recordei de mais um aqui que acho que tem uma importância muito grande, que é Freud nas cartas trocadas com Oscar Pfister,
que foi um pastor protestante da Suíça, acho que o primeiro pastor protestante efetivamente aceito como psicanalista. E eu sempre vejo que uma palestra não é meramente uma palestra, ela tem impactos, ela tem repercussão, ela move muita coisa dentro da gente. Eu ouvi em 1990, nos altos das montanhas do Rio de Janeiro, em Mendes, no 5º Congresso Nacional da CPPC, Corpo de Psicólogos e Psiquiatras Cristãos, uma palestra em que eu conheci o Oscar Pfister. Eu não tinha notícia dele. E, a partir daí, me interessei pelo assunto, e 21 anos depois, na minha conclusão do curso de Psicologia também, eu pude utilizar fortemente esse material, mesmo contrariando alguns professores que davam alguns pulos, imaginando que a gente ia impor para a ciência da psicologia e especificamente da psicanálise os construtos da teologia. A minha pergunta é no sentido de que como é que o senhor vê hoje e daqui para frente essa intersecção entre fé e ciência na tratativa das pessoas com múltiplas carências? Obrigado. Obrigado pela dica. Essas cartas é interessante ler. Eu acho que a gente está vivendo um momento muito feliz atualmente. Eu estou muito preocupado com aquela coisa assim do espírito do tempo que nós estamos vivendo, de uma coisa assim meio que... A minha percepção é que nós estamos vivendo uma época de muita desagregação, né? A gente está perdendo referenciais de forma clara. Mas, por outro lado, também a gente está conseguindo estabelecer diálogos que antes eram quase impossíveis. Vou dar um exemplo. Há menos de um mês atrás, a Sociedade de Psiquiatria do Rio Grande do Sul sediou, lá na Anhigos, o 2º Congresso de Medicina e Espiritualidade. E aquilo ali é um marco nessa história. Ou seja, no primeiro congresso, quando foi pensado aquele congresso, as pessoas diziam, não vai ir ninguém, né? Essa vez lotou aquele auditório, já estão pensando que lá não é mais suficiente para o próximo evento. No primeiro, tinham pessoas de as mais variadas orientações que vocês podem pensar. E a gente contava numa mão quem eram os médicos na plateia. E essa vez eu vi uma quantidade gigantesca de psiquiatras na plateia. Ou seja, é muito interessante de ver assim, as pessoas estão buscando respostas, e eu acho que a gente está perdendo um pouco aquela questão do ranço. Para mim isso é basicamente ranço, né? A gente pode estabelecer diálogo sem abrir mão do rigor da ciência. Eu acho que quando a gente discute, por exemplo, essa questão das universidades confessionais, elas durante um período aqui no Brasil, elas tiveram vergonha da confessionalidade delas. Elas quase que se ocultavam atrás de exercer claramente isso como sendo uma questão fundamental na própria identidade. Agora, não naquela situação de fazer disso uma questão de pregação pela pregação, né? Mas no sentido de trabalhar naquela perspectiva de exemplo, de ter assim, uma matriz de referência muito clara. E essa questão da discussão de religião com ciência, de espiritualidade, né, no sentido mais amplo, com a ciência, com a medicina, é um caminho hoje em dia que está sendo trilhado muito mais facilmente que no passado. O meu grupo de pesquisa, no início da década dos anos 2000, nós começamos a nos deparar no hospital com problemas seríssimos de tomada de decisão envolvendo algumas denominações religiosas. E que nós conhecíamos muito mal, além de pouco mal, né? E aí eu montei um projeto de pesquisa, pedi dinheiro e a FAPERGS me pagou, que foi uma surpresa, para fazer um projeto de pesquisa sobre bioética e espiritualidade. Aí nós pegamos 17 denominações religiosas, as convidamos lideranças, e vieram as mais diferentes pessoas para conversar conosco, e a proposta era ter uma conversa de umas 2, 3 horas,
a gente fazer um questionário de posições perante situações de vida e morte, reprodução assistida, transplantes e tal, para fazer um grande quadro de referência e transformar isso num livro, onde a gente mostraria como é que é transplante nas diferentes denominações e assim por diante. Uma das experiências mais fantásticas desse livro foi a conversa que a gente teve com o pastor Brackermeier, né? Que é uma das figuras mais impactantes que eu conheci. Nós conversamos durante 4 horas, e a conversa podia ter durado mais 12, no mínimo, né? E nós chegamos no fim, nós éramos 4 pesquisadores que estavam fazendo esse trabalho, de que nós não tínhamos o direito de nos apropriar daquelas ideias e transformar aquilo num texto nosso. E aí a gente mudou todo o livro e nós pedimos para eles escreverem os capítulos e a gente só fez uma introdução e uma conclusão para dar algum sentido naquela enorme diversidade, porque tinha, por exemplo, assim, uma surpresa maravilhosa que a gente teve foi conversar com um cacique da tribo dos Guaranis na cosmologia guarani, que é muito, muito, muito rica. Todas as tradições, né, de religiões afro, nas diferentes denominações, a questão toda dos testemunhas de Jeová, das restrições que os mormons têm, e são coisas que a gente desconhece e que estão influenciando diretamente na tomada de decisão de um paciente, mas que ele não explicita. E que parece, às vezes, uma decisão sem um sentido, uma coisa que pode ser assim meio... De onde é que veio essa opção? E hoje em dia a gente consegue perguntar com naturalidade para os pacientes dentro do hospital, no clínicas eu estou falando, né, sobre qual é a denominação religiosa daquele paciente. O que está influenciando? Nós conseguimos montar lideranças religiosas que ficam disponíveis para atender as pessoas que chamam especificamente, e tem funcionado muito legal essa interação. E vocês veem um problemão para nós que trabalhamos na área de saúde, que são os testemunhas de Jeová, com a questão da restrição de sangue. Não só eles, né? Tem várias denominações que também têm essa mesma restrição. E a gente, com o diálogo, tem conseguido enfrentar essas situações, tanto para eles quanto para as equipes de saúde, que geram desconfortos recíprocos. E é um tema que vem... E eu me lembro, assim, nas primeiras vezes que a gente trabalhou nessa temática, me perguntaram assim, por que tu está preocupado com essa bobagem? Né? Isso aí não influencia nada, a nossa decisão é meramente técnica, ou faz ou não faz. E hoje em dia a gente já não ouve mais ninguém dizer isso aí. Acho que é uma questão da gente perseverar um pouco nessa interação e sair daquela lógica que, infelizmente, é o que o pessoal ainda tem aquela visão de que quando a gente vai fazer essa discussão parece que é uma coisa só de proselitismo religioso. E não é. O que eu acho que a gente está querendo é ter uma compreensão multidimensional de cada um de nós. Né? Sair daquele canal que uma vez eu vi um médico dizer para o paciente, que estava dizendo para ele que tinha uma restrição, e ele disse, não, aqui dentro o senhor é um paciente. As suas questões pessoais, familiares, religiosas, estão do lado de fora da porta do hospital. Aí é matador, né? Agora, isso hoje em dia a gente tem trabalhado, e é um trabalho de formiga. Porque aonde que a gente tem que trabalhar isso? Lá no aluno da medicina. A gente tem que destruir aquela arrogância formal que vem na formação do médico para trazer essa possibilidade de um diálogo mais interativo, de ver no outro como uma pessoa, e é muita influência do Pellegrino isso aí, de reconhecer o paciente como pessoa, mas o médico também como pessoa, porque o médico também sofre na tomada de decisão, e às vezes esse sofrimento é mascarado, né, os enfermeiros, os psicólogos, os farmacêuticos, né, todos os profissionais da área da saúde têm um sofrimento muito intenso nessas tomadas de decisão sobre vida e morte que a gente toma diuturnamente na área da saúde. E essa é uma contribuição muito legal que a gente está fazendo, eu acho, de trabalhar essas questões. E que é uma coisa que a gente já não vê em outros centros, né? Eu digo que quando a gente vai para outros lugares, essa discussão é muito delicada de fazer. Digo, aqui mesmo na América do Sul, discutir essas questões de outras tendências religiosas, tal, em algumas estruturas é muito delicado. Tem visões muito conservadoras, muito fortes, que acabam não tendo essa possibilidade mais ecumênica que a gente consegue fazer uma discussão mais ampla aqui no Brasil, e principalmente aqui no Rio Grande do Sul a gente tem uma discussão muito boa disso aí.
Bom dia, Dr. Goldin. Obrigado pela palestra. Eu gostaria de ouvir do senhor uma análise, um posicionamento a partir de um assunto polêmico hoje, alguma discussão dentro da bioética, onde o senhor visualiza ou verifica uma contribuição autêntica dos protestantes luteranos no sentido de argumentos e posturas, aonde é que haveria uma possibilidade de visualizar que ali há uma contribuição do pensamento, né, de vertente luterana na bioética hoje. Como é que o senhor visualiza essa contribuição, se é possível verificar isso? Não, isso é facilmente verificável. Tu pega, por exemplo, o livro mais influente na história da bioética é o Princípios de Ética Biomédica, do Beauchamp e do Childress. Sem dúvida nenhuma, é o livro que mais impacto causou na formação bioética no mundo inteiro, né? Todo mundo que tem a minha idade, que está nessa faixa, agora de 60 anos, por aí, e que teve formação de bioética lá pelos anos 80 e 90, era o livro que todo mundo usava, né? E todo mundo tinha essa visão muito principialista que eles têm, né? Que era basicamente aquela questão da autonomia, beneficência, não maleficência e justiça. E é uma questão muito interessante de tu ver que tu identifica claramente uma matriz luterana nos textos dele, porque os dois vêm dessa vertente. Os dois eram professores de ciência da religião, e eles têm algumas deturpações que eles fizeram de conceitos na área da ética, tipo o conceito de autonomia, que eles confundiam com que eles simplificaram a noção de autonomia e autodeterminação, né? Eles fizeram algumas outras coisas, mas na vertente mais importante do mundo, sem dúvida nenhuma, vem essa matriz. E tu pega que os autores na bioética europeia, tu tem uma influência muito forte na Espanha de um autor que é o Diego Gracia, né? Que apesar de católico, ele mantém a mesma matriz luterana norte-americana de interpretação, ele até faz ele viaja um pouco em algumas coisas assim dos princípios, e vocês pegam que as outras orientações de denominações religiosas acabaram não tendo tanto impacto. A própria visão católica de bioética, por exemplo, nunca teve uma repercussão tão ampla assim, né? Ela acaba ficando talvez muito mais voltada mas a gente pode pensar, por exemplo, essa questão do Inácio de Loyola. Ela tem aqui mesmo no Rio Grande do Sul, a gente tem o pessoal da Unicinos, né, que trabalha bastante nessa questão de bioética, mais com questão ambiental e com saúde pública, que tem essa vertente naciana bem forte assim, né? Mas a matriz realmente luterana, eu acho que está o Instituto Kennedy foi um propagador disso, e ele é, sem dúvida, a maior estrutura de ensino de bioética no mundo até hoje, né? Em qualquer lugar do mundo que tu vai, alguém teve lá no Kennedy, e alguém que é importante para difundir as ideias de bioética naquele local que tu tiver. Mas agora está vindo algumas coisas novas interessantes, né? Está vindo alguns movimentos trazendo matriz africana, que é uma coisa muito bonita na questão principalmente de trabalhar a questão de solidariedade. Está vindo agora algumas coisas de bioética oriental, que é uma bioética que sempre teve uma matriz europeia e norte-americana, essencialmente, né? Todo o pessoal que publicava coisas de bioética no Japão era basicamente uma bioética norte-americana. Agora está surgindo algumas coisas muito incipientes disso aí, alguma coisa de vertente mais budista está começando a aparecer, mas nada assim de muito notável. Agora, essa matriz luterana, tu lê assim, todo o tempo ela está presente, ela é claramente identificável. E talvez até pelo fato dela estar tão enraizada em todos os textos que talvez ela não emerja tão facilmente assim, né?